Obrigado pela oportunidade. Esses são os meus conflitos de interesse e é muito interessante a gente saber inicialmente os dados do Brasil. Quando a gente fala em terapia de resgate, a gente tem que saber alguns dados. Por exemplo, a gente sabe que mais de 600 mil pessoas estão em tratamento antirretroviral no Brasil e 72% dessas pessoas têm carga viral indetectável. Isso seria o sucesso virológico, o último 90 dos 90, 90, 90. É um número mais baixo do que o que a gente esperava, mas são os números oficiais apresentados para a gente em dezembro do ano passado, na última reunião do PCDT. E a gente teria que fazer alguma coisa com essas pessoas que estariam em falha virológica. Descobrir onde elas estão, fazer uma genotipagem, reforçar a adesão. E a gente faz 12 mil genotipagens por ano. Imagina, a gente teria que fazer 180 mil se fosse fazer a genotipagem de todo mundo, mas a gente acaba fazendo 1000 genotipagens por mês. E eu reconheço que existe um viés de inclusão muito grande, mas a resistência é muito elevada nessas genotipagens que a gente faz. 31% desses pacientes têm resistência a 3 classes: análogos, não análogos, inibidores de protease. Mesmo sabendo que nos últimos tempos a gente incluiu muita gente sem tratamento prévio. Isso aqui é o que acontece na hora que a gente observa a inclusão de novos tratamentos. A gente vem fazendo um bom trabalho. Ao longo do tempo, a gente vem incluindo mais pessoas, que são essas barras verdes. A gente incluiu, o ano passado, quase 80 mil pessoas novas em tratamento. Com a pandemia, isso diminuiu bastante. E esse aqui é o perfil do tratamento da primeira linha no Brasil. A partir de 2017, a gente começou a ter o tratamento baseado em dolutegravir, substituindo o que a gente tinha antes com efavirenz. Isso vai diminuir a resistência, porque a barreira genética é melhor. A gente sabe que em início de tratamento com inibidores de protease, com booster, com um análogo, 2 análogos, ou mesmo em monoterapia, a gente não tem resistência. Da mesma forma, quando a gente usa inibidor de integrase de segunda geração, como o dolutegravir ou bictegravir, com 2 análogos, nos estudos clínicos a gente não tem resistência. Todos os outros medicamentos de segunda classe têm resistência na primeira linha: inibidor de protease sem booster, inibidor de integrase, não análogo de primeira geração. E esse aqui é o perfil que a gente tem, por exemplo, no tratamento no Brasil. A gente tem muita gente ainda usando o esquema baseado em efavirenz, em 2018 era 34%, aumentando o dolutegravir, e com outras classes também. Na hora que a gente pensa nos esquemas baseados em efavirenz, a gente tem que ter uma estratégia para o resgate na falha. Uma das coisas que aconteceu recentemente foi o estudo Downing, que avaliou o resgate a esquemas baseados em não análogos com 2 análogos e comparou o que existia até então como orientação, que era o inibidor de protease com 2 análogos para o resgate, ou o dolutegravir com 2 análogos para o resgate. Esses pacientes foram randomizados para esse tipo de tratamento e o que a gente percebe é que o sucesso do dolutegravir foi melhor. Na hora que a gente fala em resgate, a gente nunca vai ter a eficácia que a gente tem numa primeira linha. E a gente observa que, de uma forma geral, o dolutegravir foi melhor do que o lopinavir, a despeito do nível de carga viral, a despeito do nível de resistência ou do CD4 basal para esse resgate. Interessante notar que, quando a gente tem mais resistência a análogos, parece que a resposta é melhor. A resistência a análogos é um marcador, talvez, de adesão. Isso já apareceu em outros estudos. E a nossa estratégia poderia ser a seguinte, a partir de agora. A gente falha com 2 análogos e um não análogo, a gente faz uma genotipagem. Se tiver pouca resistência, como, por exemplo, tipo selvagem na transcriptase reversa para os análogos, ou M184V, a gente talvez resgastasse com dolutegravir. Se a gente tivesse outras mutações, a gente manteria o inibidor da protease. Se a gente não tivesse genotipagem, a gente teria que manter o inibidor da protease com 2 análogos. A gente não quer desgastar um medicamento importante, como o dolutegravir, numa situação mais frágil, com uma resistência ampla na transcriptase reversa.
Por isso a gente precisa fazer genotipagem. Lembra que eu falei que a gente faz 1000 genotipagens por mês, mais ou menos? Com a pandemia, a gente teve uma diminuição muito grande. O acesso diminuiu. A gente foi para 1/5 dessas genotipagens. Então, talvez, como a gente teve uma diminuição em outros exames de monitoramento, como a carga viral. Bom, na hora que a gente faz a genotipagem, para falha de primeira linha de não análogos, a gente tem alguns dados da literatura que são interessantes. Nos estudos clínicos, na primeira palha, você vai ter 50% dos pacientes com mutação para não análogo. Vamos supor que eles estejam falhando a efavirenz, eles terão K103N. E 25% com a mutação por 3TC-FTC, M184V, mostrando que o análogo de menor barreira genética, o 3TC, tem uma barreira genética maior até do que o efavirenz. Esses 25% estão necessariamente dentro desses 50%. Isso significa que metade das pessoas nesses estudos não tem resistência e não existem outras mutações, como mutações do AZT, do tenofovir ou do abacavir. A gente olhou isso no Brasil. A gente olhou esse perfil até para fazer essa estratégia de resgate com dolutegravir. A gente olhou todo mundo que estava falhando a não análogo em 2017 e 2018. E olha só, são 2.677 pessoas falhando a efavirenz e 255 falhando a nevirapina. Lembra que eu falei que 50% das pessoas no estudo clínico não tinha mutação nenhuma, vírus do tipo selvagem? Na vida real, só 18% com efavirenz tem vírus do tipo selvagem, muda um pouquinho se a base for tenofovir ou AZT, e 20% dos pacientes usando a nevirapina. Mas, lembra que eu falei que 50% teriam K103N na falha de efavirenz? E aqui é 78%. Eu falei também que nos estudos clínicos, 25% teriam a mutação M184V junto com a K103N. Isso aqui é mais do que 55%. E eu falei também que a gente não teria outras mutações para análogos, e a gente tem mais do que 35%. Mutação para tenofovir, para AZT, para abacavir. Muda pouco se for a base de tenofovir e AZT, muda pouco também se for a nevirapina. E aí a gente tem essa certa dificuldade, a gente talvez tivesse 20% ou um pouco mais de pacientes que se intitulariam a ser resgatados com dolutegravir por ter vírus do tipo selvagem na transcriptase reversa para os análogos, ou mesmo o M184V. Isso aqui é com o resgate um pouquinho mais profundo, mais resistência. Até 2017, na falha virológica, a gente fazia uma genotipagem, e se tivesse resistência a análogo e não análogo, a gente teria a opção de resgatar com inibidor de protease com 2 análogos, ou mesmo acrescentar o raltegravir. 2 análogos, inibidor de protease e raltegravir. Se a resistência também se estendesse aos inibidores de protease, a gente iria usar necessariamente o darunavir com raltegravir, podendo até, dependendo do nível de resistência, associar mais uma classe de medicamentos. Maraviroc, tetravirina, eventualmente até influvirtib em algum período da nossa história. Hoje em dia a gente mudou. No lugar do raltegravir, o esquema desse resgate mais profundo continua o mesmo, só que com dolutegravir. Isso foi baseado nos resultados do estudo que comparou os dois, dolutegravir e raltegravir, para resgate de pacientes com bastante resistência. O estudo SAILIN, resistência a mais de 2 classes de antirretrovirais. Só para mostrar que nesse estudo, a gente tinha pacientes que eram considerados como pacientes com carga viral elevada, mais de 50.000 cópias, 30% dos pacientes. E CD4 baixo. A média de CD4 é em torno de 200. E depois de 48 semanas, a gente percebe a superioridade do dolutegravir, inibidor de integrase de segunda geração, para esse tipo de resgate. De novo, em resgate, a gente não vai ter aquela resposta que tem em tratamento inicial, 90%, 95% de carga viral indetectável, até mais. A gente fica em 80%. E nesse estudo, a gente teve uma diferença significativa quando a carga viral era mais baixa.
mais do que 50 mil. Mas, em qualquer forma que a gente olhe essa avaliação, o dolutegravir teve um desempenho melhor. E só para a gente mostrar uma coisa, voltando à estratégia antes de 2017, a gente acabou usando o raltegravir numa situação muito frágil. Raltegravir com uma barreira genética um pouco menor, junto com vírus muito resistentes. O raltegravir era dedicado a esse tipo de resgate. E a gente sabe que, quando a gente tem resistência ao raltegravir, a gente pode ter 3 vias mutacionais. Essas vias incluem ou o códon 155 da integrase, ou o códon 143, ou o códon 148, sendo que o códon 148 leva à resistência cruzada ao dolutegravir. Isso a gente vê na fenotipagem. O fold change, o FC, é o nível de resistência fenotípica. Se a gente tem mutação do códon 155 ou 143, a gente tem muita resistência ao raltegravir, mas pouca resistência ao dolutegravir. O vírus continua selvagem. O fold change do vírus selvagem é 1. Já quando a gente tem o códon 148, além da resistência ao raltegravir, a gente tem resistência também ao dolutegravir. Dessa forma, a gente analisou o que estava acontecendo no Brasil. Quando a gente tem resistência ao RAL, a gente deveria dobrar a dose do dolutegravir no resgate, e muitas vezes não vai funcionar se a via for ruim, a do códon 148. A gente avaliou, então, todo mundo falhando a RAL em 2017 e 2018, e a gente achou 701 pacientes, e essas são as vias mutacionais. Quando a via é ruim, a do códon 148, eu coloquei a seta vermelha quando elas são as favoráveis, 148, 145, 143 e 155, a seta verde. E a gente já percebe que, no geral, a gente tem muita mutação do códon 148. As outras estão sempre associadas a essas 3 vias. Aí a gente usou como um proxy de falha precoce a presença de uma única mutação. Claro, se você tem falha mais tardia, você acumula mais mutações. Quando você tem uma única mutação, o que acontece é 155 e 143. Quando você tem mais de uma mutação, aparece a má notícia, a via ruim, a do 148. A gente já sabia disso. Olha esse estudo aqui, com os mesmos pacientes que ficaram em falha por um tempo prolongado usando o raltegravir. Tudo começa na via favorável, 155, e ao longo do tempo, isso vai sendo suplantado pela via ruim, que é a do códon 148. A gente olhou também aqui, não são os mesmos pacientes, mas os pacientes com falha no primeiro ano, com 2 anos de uso, com 4 anos e com 5 anos de uso, e a figura é praticamente a mesma. Os códons bons, que estão em verde e amarelo aqui, 155 e 143, vão sendo substituídos pelo códon ruim, o 148. Na hora que a gente tira o tipo selvagem, a fotografia ficaria mais ou menos assim. Claro, tempo mais prolongado de falha e mais esquemas terapêuticos prévios se associam com resistência cruzada maior. A gente olhou nesses pacientes também o número de esquemas usados previamente, e existe um aumento linear do número de mutações na integrase quando se usa o raltegravir. É intuitivo. É isso que acontece. E esses pacientes teriam que ser resgatados com esquema contendo dolutegravir no dobro da dose, e a gente tem para isso o estudo que é o Viking. Existem vários Vikings, o Viking 3 tem mais pacientes. A gente percebe que precisa dobrar a dose no momento em que tem resistência na integrase causada pelo raltegravir ou pelo elvitegravir. Olha o desenho do Viking 3. Ele pegou esses pacientes que tinham essas mutações na integrase, fez um período pequeno de monoterapia funcional para ver se existia atividade do dolutegravir e depois otimizou o esquema. Essa monoterapia funcional foi de 8 dias. E o que a gente percebe é que existe uma queda de carga viral nesses 8 dias e no resgate em longo prazo, o desempenho não é tão bom. Talvez menos de 60% dos pacientes que chegam na semana 48, que chegaram nesse momento, tiveram carga viral indetectável. Só para a gente ver como é que é essa resposta, de acordo com o perfil de mutação. Isso aqui é do Viking 3, na semana 24 e na semana 48.
Se você não tem a mutação do códon 148, a carga viral indetectável na semana 24 é 79%. Na semana 48, 71%. Uma quantidade grande de pacientes. Conforme você aumenta as mutações que vêm junto com o códon 148, o desempenho diminui. Uma mutação a mais, em torno de 50% a 60% de resposta. Mais de 2 mutações, 30% de resposta. O Viking 4 fez um desenho interessante para a gente entender mesmo a atividade desse inibidor de integrase, o dolutegravir, na presença de mutações para o RAL. E aí, ele usou a randomização nesse período de monoterapia funcional com dolutegravir e com placebo, para ver a queda de carga viral. E é interessante notar que, de acordo com o tipo de resistência fenotípica, a magnitude da resistência fenotípica, quanto maior o valor aqui de Fault-Change, maior a resistência. Quanto maior a resistência, menor a queda de carga viral. A partir de 10, você não tinha nessa monoterapia funcional uma queda significativa. Com pouca resistência, mais de um log de queda. O grupo controle mostrou queda nenhuma, mostrando realmente de forma inequívoca a atividade do dolutegravir em alguns casos. E aqui a mesma coisa, o tipo de resposta quando você não tinha a mutação do códon 148, um log e meio de queda de carga viral. Conforme vai aparecendo a mutação do códon 148, você incrementa esse tipo de resistência. Bom, para a gente concluir, a gente ainda tem uma barreira muito grande no tratamento dos pacientes. Essa barreira é a resistência. No Brasil, especificamente, a gente sabe que tem muito paciente com resistência ainda e a gente tem que montar um esquema de resgate. E, para isso, o inibidor de integrase, além de ser muito importante na primeira linha, a gente sempre fala que uma das grandes mudanças é a introdução do inibidor de integrase na primeira linha. A gente tem o valor do inibidor de integrase de segunda geração no resgate do paciente com resistência e a gente precisa mitigar essa resistência e tentar otimizar o tratamento com os inibidores de integrase. Na hora que a gente tem muita resistência, talvez a gente tenha que usar medicamentos novos, como o fostensavir, e o fostensavir, com atividade boa do daruna e ou do dolutegravir, funciona muito melhor. Obrigado pela atenção.